Olá, turma do nono ano. Na aula de hoje, iremos fazer a correção da atividade proposta sobre números irracionais. Lembrando, números irracionais é todo número que não pode ser escrito na forma fracionária, em que o numerador e o denominador são números inteiros. Vimos na aula passada alguns exemplos, né? Quais, quais foram eles? A gente viu as raízes inexatas, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, uma raiz quadrada de 7. Vimos as dízimas não periódicas, ou seja, não tem período. Vimos também o, alguns, alguns números irracionais especiais dentro da matemática que nós utilizamos eles, entre eles a constante de Arquimedes, que é o famoso número π, que é a razão entre o comprimento da circunferência sobre seu diâmetro. Hoje, gente, a nossa aula vai ser sobre a correção da atividade da última aula, certo? Vamos lá. Primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: classifique cada número a seguir em racional ou irracional. Pronto, gente, vocês têm que estar lembrando que é um número racional. Lembrando, o número racional é um quociente, onde eu tenho os seguintes números A e B, onde meu A e meu B tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Só que meu B, que é meu denominador, tem que ser diferente de zero, certo? Um exemplo são os números decimais, que tem a parte decimal com período, e as frações. Os números irracionais, como o próprio nome já diz, né? Irracional negação, são números que não são racionais, né? É todo número que não pode ser escrito na forma fracionária. A gente vê as raízes inexatas, nós vimos alguns números irracionais especiais da matemática, vimos o π, vimos o φ e vimos também a constante de Euler, certo? Bora lá, voltando aqui para a questão. A letra A é essa seguinte fração aqui, ó, 19 meio. Gente, 19 meio, ele é um número racional. Por quê? Se eu pegar o 19 e dividir por 2, vai dar 9,5. Letra B. A letra B é a raiz quadrada de 6. Essa raiz quadrada de 6, ela é meu número irracional. Por que é meu número irracional? Qual é o número que eu vou estar elevando ao quadrado que vai dar a raiz quadrada de 6? Será que vai existir nos números racionais? Não. Como não existe, por isso que ele é chamado de número irracional, certo? Opa, voltando aqui. Letra C. A letra C é 0,2895. Gente, ó, se você observar, 0,2825, ele é um número decimal, né? Onde temos a parte inteira, que é 0, e a parte decimal, ó, 28,95. Vocês observam que a parte decimal é tem a parte finita, ou seja, tem fim. Ele é um número racional. Letra D. A letra D é menos raiz quadrada de 3 sobre 7, ou 3 sétimos. A letra D, ela é um número irracional. Por que é um número irracional? Não vai ter raiz exata de 3 e nem raiz exata de 7, certo? Por isso que nós chamamos ela de número irracional. Próxima, letra E. A letra E é essa aqui, ó, π sobre 2. Gente, ó, olhando aqui, ó, o π é a famosa constante de Arquimedes. Gente, o que é o π? O π é a razão entre o comprimento da circunferência sobre o seu diâmetro. Já olhando para cá, você já vê o π, você já vê que o π já é um número irracional, certo? Letra F. A letra F é a raiz cúbica de 8. Gente, a raiz cúbica de 8. Qual é o número elevado ao cubo da 8? É o 2.
Por isso que meu número é racional, certo? Alguma dúvida na primeira questão? Se tiver, a gente pode me procurar depois. Professora, eu não entendi a primeira, explique de novo, que eu explico de novo, não tem problema não. Bora lá para a segunda. A segunda pede o seguinte: verifique se cada afirmativa ela é verdadeira ou falsa. Ela quer saber se cada alternativa que a gente irá ver é verdadeira ou falsa. Bora lá. Letra A. A letra A diz o seguinte: o número 0,111 não pertence aos irracionais. É verdadeiro, ó. Esse 0,111 é uma dízima periódica, ou seja, se você observar, tem um período, o período é 1, certo? Por isso que não vai pertencer ao conjunto dos números irracionais. Letra B. A letra B diz o seguinte: o número raiz quadrada de 3 pertence aos irracionais? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Gente, ó, qual é o número racional que elevado ao quadrado vai dar raiz de 3? Ou vai dar 3? Isso aqui não vai existir. Por isso que a raiz quadrada de 3, de 7, pertence ao conjunto dos números irracionais, certo? Letra C. Os números 5 e 1,70 pertencem aos irracionais? Falso. Ó, 5 e 1,70. Eu acho que aqui tem um tracinho em cima. Esse número aqui, que eu esqueci o tracinho em cima, ele é um número que vai ter período, certo? Isso aqui vai ser uma dízima periódica. Dízima periódica pertence ao conjunto dos números racionais. Letra D. Todo número racional também é um número irracional? É falso. Gente, o conjunto dos números racionais é um conjunto à parte e o conjunto dos números irracionais é outro conjunto, tá certo? Ou seja, o conjunto dos números racionais não está contido nos irracionais, não. Por isso que é falso. Lembrando, o conjunto dos números racionais é um conjunto e o conjunto dos números irracionais é outro conjunto, tá certo? Entender a segunda. Se não tiver compreendido a segunda, pode estar entrando em contato que eu tiro a dúvida também, não tem problema não. Vamos para a terceira. Terceira questão. A terceira, ela quer saber o seguinte: quais os números a seguir não são irracionais? Ou seja, ele quer saber qual desses números aqui são números racionais, certo? Aí, ó, o que você vai perceber? A raiz de 24. A raiz de 24, ela é um número irracional. Por quê? Qual é o número racional que elevado ao quadrado vai dar 24? Não vai existir, por isso que vai ser um número irracional. A raiz de 1. Essa raiz de 1, ela é um número racional. A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 27. 27 não, desculpa, 37. Qual é o número elevado ao quadrado que vai dar 37? Não vai existir. Então, essa raiz quadrada de 37 é um número irracional. A raiz quadrada de 9. Gente, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, é um número racional. A raiz quadrada de 7 também vai ser um número irracional. Qual é o número que é elevado ao quadrado que vai dar 7? Os racionais não vai existir. Qual é a raiz quadrada de 64? Vai ser 8, certo? Então, os números que não são racionais vai ser a raiz quadrada de 1, a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 64. Dúvidas também pode estar perguntando que eu estarei tirando, viu? Próxima, quarta questão. Camila mediu o comprimento e o diâmetro da circunferência de alguns objetos circulares e construiu o seguinte quadro. A gente vai ver aí o quadro que a Camila construiu. Olha como é que ela fez, a Camila. Ela mediu alguns comprimentos. Qual seria o comprimento? O comprimento e o diâmetro da circunferência de alguns objetos circulares, ou seja, redondos, viu? Bora lá.
Quais seriam esses objetos? Objeto, comprimento da circunferência e diâmetro da circunferência. O primeiro objeto que Camila mediu foi o pneu de bicicleta. O comprimento da circunferência foi 204. O diâmetro foi 65, certo? O segundo foi um CD. O comprimento da circunferência do CD é 38. 38. Deixa eu só conferir que é 38 mesmo. Deixa eu ver. Porque o computador está com problema. É 38. E o diâmetro é 12, certo? Bora lá. O próximo é o prato, certo? Qual seria o comprimento da circunferência do prato? 69. E o diâmetro, 22. E por último, a medalha. Qual é o comprimento da medalha? Da circunferência vai ser 22 e o diâmetro é 7. Então a gente já viu, ó, a partir dessa tabela, dessa informação, a gente irá responder a letra a letra B e a letra C, tá bom? Bora lá. Utilizando uma calculadora, determine a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro de cada objeto. O que você vai fazer? Você vai colocar na forma de razão. Lembrando, é a mesma coisa que é na forma de fração, certo? Aí, ó, pneu de bicicleta. No numerador, nós iremos colocar o comprimento da circunferência. Lá o comprimento da circunferência está 204. No denominador, nós iremos colocar o diâmetro. Quanto é o diâmetro? 65. O que a gente vai pegar? Vai pegar 264 dividido por 65. Eu já coloquei aqui, ó. Vai dar 3,3, 84, 61, 53, 84, 61. Se tu ver, ó, já vai começar a repetir, ó, o período, ó, certo? Aqui vai ter já um períodozinho, ó. Como se meu período fosse a partir do 84, 61 e 5, certo? Antes, que seria o 13, nós chamamos de anteperíodo, certo? O CD, 38 dividido para 12. Lembrando, o numerador vai ser o que? O comprimento da circunferência. O denominador, o diâmetro. Vou pegar e vou dividir. O CD vai dar 3,16666 infinitamente. Isso aqui, gente, é uma dízima periódica. Meu período é quem? 6. 1 aqui, nós chamamos de anteperíodo, certo? O prato, vou pegar o prato, o numerador é o comprimento da circunferência, então vai estar lá 69. O denominador é o diâmetro, então vou pegar 69 dividido por 22, vai dar 3,13, 63, 63, 63. Eu esqueci de botar a reticência, mas aqui, esse 63, ele vai ser o período. O 13, que vem após a vírgula, vai ser o anteperíodo, certo? Bora lá. Medalha. Mesma coisa, a razão do comprimento da circunferência, que é 22, e o diâmetro, que é 7. Vou pegar, vou colocar, ó, 22 dividido para 7. Vai dar 3,14, 28, 57, 14, 28, 57. Eu já começa a repetir, ó. 14, 28, 57. Aqui já é o período. Então, isso aqui são dízimas periódicas, tá certo? Então, a partir daí, nós respondemos a letra A. Só pegar a razão entre quem? O comprimento da circunferência e o diâmetro, ou seja, eu irei dividir, certo? Bora lá. Letra B. Os valores obtidos são números racionais ou irracionais? Foi racionais. Você percebeu que nós encontramos dízimas periódicas, ou seja, que tenha período, certo? Então, dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais. São números que pertencem ao conjunto dos números racionais. Letra C. Letra C é a seguinte pergunta, ó.
Esse valor se aproxima de qual número irracional? É o π. Por que que é o π? Voltando lá, ó. Para voltar. Sempre, ó. 3,13, 3,16, 3,13, 3,14. O π corresponde a aproximadamente 3,14. Por isso que os valores se aproximam mais desse número, tá certo? Gente, ó, qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo, não tem problema. Eu tiro dúvida pelo WhatsApp ou pelo chat, certo? Na próxima aula, a gente vai começar a ver a localização dos números irracionais na reta numérica, tá bom? E bons estudos! Até a próxima!